Olá, minha gente, muito boa noite, você que nos acompanha diretamente da TV 10 e também do YouTube do Atmosfera Jovem. Eu sou o Michel Hoffman e este é o ATM Night Show Podcast. Roda a vinheta aí pra nós. É isso mesmo, pessoal, estamos de volta aqui com mais um satisfação muito grande ter vocês aqui com a gente, você compartilhando aí um pouquinho do seu tempo, do seu dia, desse finalzinho de noite de sábado aí, ó. É muito bom estar com vocês aqui pela TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, já dá um like aí no vídeo, já também aproveita para se inscrever e aproveita porque por enquanto é de graça a sua inscrição. Então se inscreva aí no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que acontece no Atmosfera Jovem, tá bom? E é sempre uma alegria muito grande estar dividindo com vocês esse tempo, esse final de noite, esse final de sábado, enquanto você está aí, ó, se preparando para dormir, também talvez esteja aí lanchando nessa hora, comendo aí um dogão. Você senta na frente da TV 10 ou senta na frente do seu smartphone, do seu tablet, do seu iPad, seja qual equipamento que você esteja assistindo a gente, para compartilhar um pouquinho da sua vida e também para que eu possa compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado conosco, tá bom? Olha só, eu quero já aproveitar e te avisar, você que está vendo a gente pela primeira vez, nós estamos todos os sábados aqui pela TV 10 às 23 horas e também no YouTube do Atmosfera Jovem você acompanha todas as entrevistas que nós já fizemos aqui. Além de todas as entrevistas, você também vai acompanhar as séries que a gente aborda aqui no programa ATM Night Show Podcast. Por quê? O ATM Night Show Podcast é um dos programas que não tem só entrevista, mas ele também tem um período de meditação, uma série de mensagens. Por exemplo, nós temos aí uma série sobre relacionamento que já está disponível aí no YouTube. Você pode acessar e acompanhar e maratonar essa série. Quando você fica assistindo essas porcariadas na Netflix, ó, liga aí no ATM Flix. Olha, um nome novo aí, ó, ATM Flix, e você fica por dentro de tudo que acontece na Atmosfera Jovem e também fica aí por dentro de tudo que Deus tem falado conosco, que Deus tem direcionado a gente a fazer. E hoje é mais um dia desse, é mais um dia em que nós vamos compartilhar com vocês a palavra de Deus e compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco, tem ministrado ao nosso coração, tá bom? E você então que está aqui nos assistindo, você pode acessar YouTube, pode aí, enquanto você está assistindo na TV, também acessar YouTube, curtir, compartilhar essa mensagem, esse vídeo. E também você pode estar aqui junto com a gente todos os dias, todos os sábados, né? Todos os dias ainda não, mas todos os sábados às 23 horas. Já marca aí na sua agenda. E eu também tenho um convite especial para fazer para você. Você que nos acompanha aqui e ainda não nos visitou em um dos nossos encontros do Atmosfera Jovem, eu quero deixar aqui o nosso convite para você estar conosco aos sábados às 19 horas e 30 minutos na Igreja Batista Renovada, Avenida Mauá 1008. Ali você vai ter uma galera que está reunida em volta do nome de Jesus, que está ali buscando a presença de Deus, também compartilhando da palavra, compartilhando de momentos agradáveis na presença do nosso Deus. E você é o nosso convidado para estar ali com a gente, tá bom? Eu já agradeço você que está conosco, também agradeço você que está aqui nos acompanhando e você também que já nos fez uma visita lá no Atmosfera Jovem, beleza? Não esquece de curtir a gente, de compartilhar e também seguir a gente pelo Instagram. Deve estar passando aí no rodapé do seu vídeo, beleza? Gente, hoje eu quero falar com vocês um assunto que é muito importante e eu acredito fielmente, e isso é consenso de todos os cristãos, que é o pilar da vida cristã. É um pilar da vida cristã. Eu quero falar hoje, nessa noite com vocês, quero falar um pouquinho sobre oração. Existem muitos mitos em relação à oração, existem muitas verdades e também coisas que não são tão verdades assim a respeito da oração e que eu acredito ser um assunto muito primordial para a nossa vida cristã.
A Bíblia, ela está repleta de passagens que retrata formas diferentes de se orar. Também nos mostra orações que foram respondidas de forma imediata e também outras orações que não foram respondidas de forma imediata. Ainda, a Bíblia nos ensina que uma vida com Deus, ela só pode ser construída através da oração. Quando nós estamos falando aqui que a oração ela pode ser feita em lugares diferentes, nós lembramos aqui de uma clássica, que é Jonas dentro da barriga de um peixe. Então Jonas, depois de ter desobedecido a Deus, é engolido pelo um grande peixe, que a palavra de Deus nos diz, e dentro do peixe, Jonas faz uma oração de reconciliação com o Senhor, uma oração de arrependimento, uma oração de uma nova chance. Então aqui nós já aprendemos de cara que orar não tem lugar, não tem um lugar específico para orar, mas tem um coração que transborda de oração. Nós também vemos que orações que foram imediatamente respondidas. Nós podemos ver aqui quando Josué orou ao Senhor e pediu para que a lua parasse, o sol se detesse, e isso aconteceu de forma imediata. E nós também temos orações que não foram respondidas de imediato, mas elas foram ouvidas de imediato. Por exemplo, Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel começou a orar num período de 21 dias, e quando o anjo do Senhor, no final desses 21 dias, chega com a resposta, ele diz assim: Daniel, eu te ouvi desde o primeiro dia que você começou a orar, mas começou uma guerra nos ares e foi difícil chegar aqui com a resposta, e demorou 21 dias para chegar com a resposta. Nós temos também o apóstolo Paulo, que orou por 3 vezes para que o espinho da carne dele se retirasse, e a oração dele não foi atendida. Naquele tempo não foi atendida, mas o Senhor logo abaixo o fez compreender que ele não precisava que se retirasse esse espinho da carne. O que ele precisava realmente era que a graça de Deus bastava para o apóstolo Paulo. Então veja, nós temos orações, não tem lugar para fazer oração, e nós temos orações que são respondidas imediatamente. Nós temos orações que elas são respondidas depois de um período, e nós temos orações também que geram consciência nas nossas vidas. Ó, como é importante a vida de oração. Não existe relacionamento com Deus sem oração. E veja só, todas as orações elas são ouvidas, cada uma ao seu tempo vão ser respondidas, mas todas são ouvidas. A história da igreja, ela refere a esses homens e mulheres que oraram, que buscaram a Deus de forma intensa, como os heróis da fé, homens de oração, mulheres de oração. E isso está muito evidenciado na vida deles. Quem vive uma vida de oração, vive uma vida poderosa, porque não tem como ter uma vida com Deus sem ter uma vida de oração. Veja, como que você se relaciona com as pessoas em casa? É através da conversa, através da oração. E é isso que nós vamos aprender no longo desses próximos programas aqui, que você vai nos assistir aqui, falando sobre oração. E a primeira pergunta, talvez que surja na nossa cabeça, você que está acompanhando a gente pela TV 10 ou assistindo no YouTube, está começando agora, iniciando na fé, ou ainda já caminhou bastante na fé, mas ainda não entendeu o que é oração, ou talvez eu esteja falando com os nossos irmãos que estão encarcerados, outros que estão agora no hospital, no leito de hospital, já oraram a Deus tanto, mas não entenderam ainda o que é oração. Então, eu quero responder essa primeira pergunta. O que é oração? Oração, de forma simples, é uma conversa. A oração é uma conversa entre 2 ou mais pessoas. Agora, a oração, para o cristão, ele é o exercício espiritual mais eficaz e mais elevado que todo cristão deve praticar. Olha só, veja que a oração não é um ritual. A oração é um exercício espiritual. Assim como uma pessoa que deseja desenvolver os seus músculos, ela precisa se exercitar, assim também é a vida espiritual de um cristão.
Você precisa exercitar a sua vida espiritual. E a academia da espiritualidade é exatamente a oração. Olha, hoje é a oportunidade para que você se inscreva nessa academia, que é a Academia da Oração. A oração é o exercício espiritual mais eficaz e mais elevado que todo cristão deve praticar. Grife essa palavra aí no seu coração. Mais eficaz e mais elevado. E quem vive uma vida de oração, ela tem a sua vida mais elevada. E a oração é eficaz. Oração é conversar. Oração é comunicação. É comunicação interativa entre duas ou mais pessoas. Não existe socialização sem conversa. Não existe sociedade sem uma conversa. Não existe um relacionamento sem conversa. Imagine a senhora, o senhor que é casado e a sua esposa, o seu marido chega em casa e não troca uma palavra com você. Como você se sentiria? Será que você se sentiria realmente amado? Será que você se sentiria valorizado por alguém que convive com você, que divide os boletos, divide a cama, divide os problemas, mas não tem a sua atenção na hora de conversar? Ou você começa a conversar com o seu marido e ele acaba dormindo no meio da conversa? Pois é uma situação complicada, mas é o que muitas vezes nós fazemos com Deus. Muitas vezes nós deixamos de orar, e deixar de orar é começar a viver uma vida minguada na fé, uma vida que não tem poder nenhum, que não tem relação nenhuma com nada. Então, oração é relacionamento. Não existe socialização sem uma conversa, sem um bate-papo. E oração é isso. O desenvolvimento de um povo, de um idioma ou de um relacionamento entre as pessoas está intimamente ligado à qualidade da conversação entre as pessoas. Todo relacionamento, ele se inicia, se desenvolve e termina através de uma conversa. Não existe relacionamento que começou sem nenhuma conversa, sem nenhum bate-papo, sem você chamar no Instagram ali e começar a conversar com ela, comentar um stories, comentar um post, ou até mesmo aqueles que são mais corajosos, chegar na menina, no menino ali na igreja e já trocar uma letra, já começar a conversar ali ao vivo e a cores mesmo. Não existe como. Então não existe relacionamento sem uma conversa. E os relacionamentos, eles se desenvolvem através da conversa e eles terminam através de uma conversa. Se desenvolve por quê? Porque se você não mantém uma qualidade de conversa com a pessoa com quem você está se relacionando, muito fatalmente pode terminar por conta disso, por conta da falta de qualidade na conversação entre vocês. Pode terminar por conta disso. Então, terminar por razão de uma falta de comunicação, ou uma comunicação errada. Então, veja, a oração é o estabelecer de um diálogo entre o homem com Deus, sendo que nós devemos estar atentos à resposta de Deus, que vem através de nosso espírito, ou através das circunstâncias exteriores. O que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja perguntando, Michel, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a oração não é simplesmente só falar, mas a oração também faz parte da oração ouvir o que a outra pessoa quer dizer. Então, se nós estamos dispostos a falar, nós também temos que estar dispostos a ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Então, a oração, ela só é completa, ela só termina quando eu entendo que eu preciso falar, mas eu também preciso ouvir algo. Eu preciso estar com os meus ouvidos atentos ao que Deus vai dizer para mim. E aí talvez você me pergunte assim, tá, falar eu até consigo falar para Deus, mas como eu vou ouvir Deus? Deus fala conosco de diversas formas. Ele fala conosco através da palavra, Ele fala conosco através de sonhos, visões, através de palavras de conhecimento que é usado por outras pessoas. Mas Deus também fala ao nosso espírito, sabe? Aquela voz que vem, a consciência. A palavra de Deus diz que Deus deixaria, que Jesus ia para o Pai, mas deixaria o Consolador, o Espírito da verdade, que nos lembraria de todas as coisas.
Então nós temos o Espírito Santo agora. Então não deixe a sua vida de oração, a sua vida espiritual, ela minguar porque você não aguarda uma resposta de Deus. Então orar também é aguardar uma resposta. É uma conversa entre duas pessoas. Então ele fala através do nosso espírito, mas também o Senhor fala conosco através das circunstâncias da vida. Às vezes a gente está vivendo algumas circunstâncias e a gente não está entendendo o que Deus está falando. Deus até no silêncio Ele está falando alguma coisa para nós. E quando Deus fica em silêncio em relação a alguma coisa que nós estamos pedindo, orando, intercedendo, isso quer dizer que nós devemos persistir na oração e esperar o tempo dele. No tempo dele Ele irá responder, positivamente ou negativamente, mas Ele vai responder. E as circunstâncias da nossa vida também é uma resposta da nossa oração. Então eu quero chamar a tua atenção aqui, que a oração sim é uma conversa, mas em uma conversa existe quem está falando e existe quem está escutando. E nessa conversa, esses papéis eles são trocados a todo momento. Experimenta conviver com uma pessoa que só fala. Não deixa você falar, não deixa você responder. Sabe aquela pessoa que você está falando, ela fica tentando adivinhar a sua resposta, a sua fala? É muito chato. Se você é uma pessoa dessa, já se conserta já, camarada. Então você está tentando falar e a pessoa fica tentando adivinhar, fica atravessando o meio. Não. Então a oração é uma conversa sim, mas entre duas pessoas. Então você e Deus, você e o Espírito Santo, você e Jesus Cristo. Então vocês estão conversando. Aguarde o Senhor falar com você. Aguarde o Senhor falar. Ele vai falar no teu espírito, Ele vai falar através de uma palavra de sabedoria, Ele vai falar através da Bíblia Sagrada. Está aqui, ó. Está nas nossas mãos a palavra de Deus. Ele vai nos responder. Quantas vezes nós abrimos a Bíblia e nós recebemos uma resposta de Deus ali? A oração, então, também é esperar uma resposta de Deus, principalmente nas circunstâncias da nossa vida. Então, quando nós perguntamos o que é oração, a primeira coisa que a gente precisa entender: a oração é uma conversa, um diálogo entre duas ou mais pessoas. E você ouve o que Deus fala e você também fala algo para Deus. Entendido? Agora, a oração também é algo muito importante, porque a oração é o nosso termômetro espiritual. Anota aí na tábua do seu coração. Oração é o nosso termômetro espiritual. Podemos dizer com toda certeza que a oração é o nosso termômetro espiritual. Quando nós não conseguimos orar, indica que não estamos bem espiritualmente. E aí, como está a sua vida de oração? Como está o seu termômetro espiritual? Será que está ali já em menos 1 grau, menos 10 graus? Ou você está ali nos 40 graus, já 42 graus, 500 graus de puro fogo santo e poder? Como está aí o seu termômetro espiritual? Você tem conseguido orar, falar com Deus? Se você não tem conseguido falar com Deus, orar indica que a sua espiritualidade ela está abalada. E você precisa rever essa situação. Existe um slogan, um jargão que ele é muito usado por nós cristãos, que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quando olhamos na Bíblia Sagrada, nós não vemos nenhum texto que se apresente dessa forma, porém, nos mostra homens que eram assim, como nós, mas quando clamavam a Deus, Deus imediatamente os respondia com poder, para o seu próprio nome fosse glorificado, como é o caso, por exemplo, de Elias. Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz assim, Tiago, capítulo 5, 17 e 18, diz assim: Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Veja, Elias era um homem como eu, como você. Era um homem comum. Um homem comum. E ele resolveu orar ao Senhor insistentemente para que não chovesse. E o céu cerrou. Não choveu.
Na palavra de Deus diz que não caiu orvalho sobre a terra. Olha só, meu irmão, como é interessante, como é o termômetro espiritual, como a oração é importante na vida de um cristão. Nós não podemos viver sem oração. Se você está sentindo aí que a sua fé está abalada e que você não tem tido uma vida de constância de oração, meu irmão, o estado é grave. Você está na UTI, já despertou, já apareceu aí, já despontou, com certeza já despontou aí um alerta para a sua vida. Já despontou um alerta para a sua vida. Então veja só, a oração também é um termômetro espiritual. Elias era um homem comum, mas ele orou insistentemente para o Senhor que não caísse chuva, e não choveu durante 3 anos. Olha o poder da oração. Você imagina só o que um homem e uma mulher de oração é capaz de fazer através dessa ferramenta que nós temos em nossas mãos, que é a oração. Milagres acontecem por conta da oração. Coisas são movidas pela oração. Coisas são geradas que não existem através da oração da fé. Para orar é preciso ter fé, crer que o Senhor pode agir, que o Senhor pode curar, pode libertar, pode salvar. Aquilo que para nós parece não haver cura, através da oração da fé, é capaz de se alcançar. Deus traz à existência aquilo que não existe através da oração da fé. Se você tiver fé e orar ao Senhor e pedir ao Senhor, como foi Elias, que orou, e o céu cerrou, não choveu. Depois ele orou novamente e a chuva caiu. Então veja, a oração é um termômetro da nossa vida espiritual. Eu falei um pouquinho sobre isso aqui, mas eu quero frisar com você que a oração não é um monólogo. O monólogo é o quê? É quando apenas uma pessoa fala. Como eu estou falando aqui, falando, e você não consegue me responder. A gente não consegue se comunicar aqui. Mas a oração, ele é fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com o Todo-Poderoso, onde não há espaço para um monólogo, pois quem ora não apenas fala, mas também precisa estar disposto a ouvir. É um diálogo onde o crente aprofunda sua comunhão com o seu Deus, e ambos conversam numa linguagem que tem como intérprete o Espírito Santo. E talvez você diga para mim assim hoje: Michel, mas eu não sei como orar, eu não sei orar, eu preciso de ajuda. Olha, você já tem um ajudador aí. Você já tem um ajudador. A única coisa que você precisa é se mover em oração. É dobrar os seus joelhos, inclinar a sua cabeça e orar ao Senhor. E clamar ao Senhor. Colocar o que existe no seu coração diante da presença de Deus. Os problemas que você está enfrentando, a sua gratidão, a sua alegria, expressar em oração. Quando você recebe uma notícia boa, você não corre contar para alguém, manda ali uma foto para alguém. É a mesma coisa com o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, estreitar o nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente trata Deus de forma diferente, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele vê todas as coisas. É verdade, ok, mas Ele também é meu Pai. O Espírito Santo é o meu amigo, é o meu ajudador. E por que eu não tenho que compartilhar com Ele as minhas conquistas, as minhas dificuldades, as minhas dores, através da oração? Por exemplo, você vai ali numa entrevista de emprego e você chega ali do nada. Não, você não pode chegar do nada. Você tem que chegar naquele ambiente e já declarar. E já pegar e começar a orar. Falar: Senhor, eu estou entrando aqui nesse ambiente agora, e o Senhor sabe o quanto eu preciso de um emprego, Pai. Abre as portas para mim, eu estou entrando aqui, Pai, pisando. E orar ao Senhor, conversar com o Teu Espírito Santo. Às vezes você vai passar por um médico, passar por uma cirurgia, ou você vai até um hospital, você está doente, ou alguém que você conhece está doente. Entre naquele hospital já de forma diferente hoje. Talvez você vai fazer uma visita hoje para alguém que está enfermo. Talvez você está aí enfermo. Comece a orar agora: Senhor, me cura nessa hora. Comece a se relacionar com Deus. E talvez você fale assim: Michel, mas eu não tenho nem palavras para falar. Beleza, de boa, sem problema.
Quando nos falta palavras, quando nos falta argumento, quando nos falta fala, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 e 27, a palavra de Deus diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Você está fraco na oração? Ele te ajuda nas suas fraquezas. Porque ele continua dizendo assim: pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Ou seja, quando lhe faltar palavras, você pode gemer na presença de Deus, você pode balbuciar alguma coisa na presença de Deus, que o nosso intérprete, o Espírito Santo, ele se encarregará de pegar essas orações, transformá-las em segundo a vontade de Deus, e entregar ao Senhor nosso Deus, e Ele atenderá a sua súplica. Aleluia! Esse é o poder da oração. Esse é o poder que nós carregamos. Você crente, você cristão, existe um poder em você e você ainda não notou, que é a oração, que é a intercessão. Entre naquele ambiente de forma diferente, entre na presença de Deus de forma diferente hoje ainda, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus, porque nós não sabemos como orar, mas Ele sabe como orar. Amém, meus irmãos? Amém. Olha, então oração é isso. Oração não é um monólogo. A oração é um termômetro espiritual. E a oração também é um momento de conversa com Deus. Amém? Beleza. Essa é a primeira parte da nossa conversa sobre oração. Eu quero convidar você agora a praticar isso junto comigo. Então você que está aí nos vendo nessa hora, vamos orar ao Senhor? Vem junto comigo aí, vamos orar neste momento. Meu Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, meu Deus. E essas pessoas que estão nos assistindo agora, Pai, nós não sabemos onde elas estão. Nós não sabemos a situação que elas encontram, Senhor. Mas eu sei, ó Deus, de uma coisa: existe um poder, e esse poder é a oração, em que nós nos derramamos diante do Senhor, ó Pai, e nós conversamos com o Senhor, apresentamos, ó Pai, as nossas faltas, apresentamos as nossas alegrias, apresentamos, Senhor, as nossas necessidades, apresentamos diante de Ti, Senhor, as nossas conquistas, as nossas derrotas. Isso é oração, conversar com o Senhor, ó Pai, mas nós também estamos aqui, dispostos a ouvir a mensagem que o Senhor quer dizer para nós, através desse momento de oração, Pai. Então, oração não é só palavra, nós entendemos isso nessa noite, Pai, que oração é um estado, estar em oração, abundantemente estar em oração. A palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. De que forma nós oramos sem cessar? A todo momento, no Espírito, falando com o Senhor como se tivéssemos um amigo do lado, um pai do lado. Por isso, Senhor, essas pessoas que estão hoje com o Espírito, ó Pai, angustiado, estão com o Espírito, ó Pai, nos vendo talvez no hospital, Senhor, talvez trancafiados em algum lugar, Senhor Deus amado, nós realmente não sabemos orar, Senhor, mas nós contamos com o Espírito Santo, que nos ajuda em nossa fraqueza, Pai. Quando nós estamos fracos, o Teu Espírito vem com força e nós não sabemos orar segundo a Tua vontade, Senhor, mas o Teu Espírito, Ele intercede por nós. Por isso, Pai, eu te peço agora, Senhor, intercede por essa pessoa que está orando agora, Senhor, com gemidos inexprimíveis. Ele não sabe o que fazer. Os médicos disseram, ó Pai, que não tem cura, que não tem solução, mas o Senhor é o médico dos médicos, que pode entrar com a cura, com a solução. Por isso, Senhor, toca, Senhor, no cérebro dessa pessoa, Pai. Toca agora, Senhor, na mente dela, Senhor, e pode curando, Senhor, todo emocional que tem atingido, Senhor, o físico dela, Senhor, em nome de Jesus. Toda doença psicossomática caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja cura nessa noite, que haja transformação nessa noite. E esses, ó Pai, que não tem como expressar, ó Deus, estão tão cansados, estão tão carregados, ó Pai. Pessoas talvez agora que estão nos vendo, ó Pai, no final de um tratamento tão pesado.
Oh, Jesus querido, ela não consegue nem falar palavras, ó Pai, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis que não podem ser expressos em palavras, e elas transformam a nossa oração em oração bem vista, em oração segundo a Tua vontade. Por isso, Senhor, realiza isso em nós nessa noite, e que nós possamos entender, meu Deus, a preciosidade da oração, e que nós possamos entender que a oração é exercício, e que nós venhamos, ó Pai, exercitar essa oração todos os dias. Obrigado, Senhor, como é bom te adorar, como é bom conversar contigo, Pai, como é bom ouvir a Tua voz agora, como nós estamos ouvindo agora, Senhor, acalmando o nosso coração. Em nome de Jesus nós aqui oramos, ó Pai, e te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero te agradecer aí pela sua audiência, por você estar com a gente até aqui. Essa é a primeira parte que nós estamos falando sobre oração. Tem mais 2 perguntas que eu quero responder sobre oração. Então acompanha a gente aí, todos os sábados, às 23 horas, nós estamos aqui pela TV 10 e também pelo YouTube do Atmosfera Jovem. Ali você acompanha toda a nossa série de entrevistas, também de mensagens que você vai acompanhar através do YouTube. Beleza? Olha, um beijo no seu coração, um grande abraço, valeu, até mais, tchau, tchau, fui!